A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, então nós começamos a edição de hoje com as notícias da metrópole de Campinas e com uma notícia positiva que mostra que a Covid-19, que essa pandemia, ela continua regredindo. Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E 2 anos e 4 meses após a determinação do uso de máscaras na Unicamp, a universidade decidiu que, a partir da próxima terça-feira, dia 20, o uso desse equipamento de proteção será facultativo, ou seja, as pessoas vão poder decidir se querem ou não usar máscara nas dependências da universidade, nos ambientes internos do campo e também nos colégios técnicos, como nas salas de aulas e também nos setores administrativos da Unicamp. A universidade, no entanto, continua recomendando o uso da proteção, especialmente para as pessoas com idade de 60 anos ou mais, portadores de comorbidades, imunossuprimidos ou ainda que estejam apresentando sintomas respiratórios. A coordenadoria alerta ainda que a obrigatoriedade será mantida para toda a área da saúde. No caso aqui de Campinas, o HC da Unicamp, também o Hospital Estadual de Sumaré, caso de hospitais, ambulatórios, consultório também nos postos de saúde. A decisão de suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras veio depois, claro, da queda consistente do número de casos de Covid-19 e mortes provocadas pela doença. A gente lembra que, inclusive, a universidade fez uma recente atualização e um pouco mais de 70% dos funcionários já estão imunizados, inclusive com a 4ª dose, e 30% dos estudantes também com o ciclo completo de vacinação. E a gente fala agora, então, de síndrome gripal, já que a gente falou dessa boa notícia a partir de terça-feira, então, a gente também tem números positivos aqui na cidade, Gabriel. A gente continua falando sobre este panorama da Covid-19, lembrando, né, para quem acompanha aqui o nosso Câmara Notícia desde o início, a gente fazia aquele acompanhamento diário, depois passou a ser semanal, então nós temos os números atualizados agora, Mirna Abreu. Olha, se você for lá no covid-19.campinas.sp.gov.br, você vai ter os números da Covid diariamente. E a gente faz esse levantamento semanal e a gente tem, de acordo com o último boletim que foi fechado nesta segunda-feira, às 6h03 da tarde, olha só, são 258.094 casos da doença, com 5.280 óbitos. Lá no site tem todos esses números e a gente percebe que, inclusive, vamos fazer uma comparação com a última semana, olha, a gente teve 257.844 na segunda-feira passada, que foi o dia 5 de setembro. E agora, 258.094 é um pouco mais de 100 casos em uma semana. A gente que estava vindo aí de uma diária de mais de 100 casos por dia na cidade, agora temos esses números. Em relação aos óbitos, nós temos 5.280 mortes devido à Covid-19. Na última semana, 5.279, ou seja, em uma semana nós tivemos um óbito devido à doença. E claro, todo esse cenário afeta diretamente aí o atendimento na rede municipal de saúde, que semanalmente faz um levantamento. O último levantamento feito pela Prefeitura refere-se aos dias 28 de agosto a 3 de setembro, e a gente vai conferir aqui na tela, olha só. Boletim, então, dos números que eu acabei de falar, vamos lá no boletim epidemiológico, Gabriel, que é, então, a última atualização feita nesta segunda-feira, olha só. Então, a gente tem do dia 28 de agosto a 3 de setembro, nós tivemos 7.470 pessoas, que é a chamada semana 35, que foram a uma unidade de saúde, que pode ser nos pronto-socorros, unidades de pronto atendimento, centros de saúde. Então, dessas 7.470, 3.222 pessoas tinham alguma síndrome respiratória aguda grave. E dessas 3.222, só 3,7
testou positivo para a Covid-19, o que representa uma queda importante. Olha, no último boletim, nós tínhamos 7,4 de positividade para os exames, né, que são feitos agora em toda a rede. Então, isso demonstra que realmente nós estamos tendo queda também nas síndromes respiratórias em relação à Covid-19. E isso reflete-se o quê? Nas internações. Na próxima tela, você vai ver, olha, nós temos aí no último fechamento, que foi no dia 3 de setembro, que é a semana 35, nós temos aí 20 crianças, internadas, e temos 12 adultos internados em UTIs por síndrome respiratória. A gente tem UTIs com várias comorbidades, várias outras doenças, mas quando se faz esse recorte para síndromes respiratórias, nós temos esse número de 20. E a gente lembra que no boletim que foi emitido no dia 5 de setembro, que refere-se à data do dia 27 de agosto, a gente tinha aí 24 crianças, ou seja, a gente já diminuiu o número de crianças em números absolutos, e nós tínhamos 13 adultos. Agora, nesse último fechamento, que refere-se a 3 de setembro, nós tínhamos, então, 12 adultos. Então, este é o panorama que nós temos aqui da Covid-19 no nosso município. Deu para perceber nos gráficos aqui, né? Mais pessoas procuraram os centros de saúde em relação à última semana, mas menos pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que é uma notícia positiva, já que nós estamos há mais de 2 anos enfrentando esta pandemia. Mirna Abreu, vamos continuar falando sobre saúde, só que agora sobre a monkeypox, que é um outro vírus que também preocupa, porque a cidade de Campinas, a gente está fazendo também este panorama, mais pessoas testaram positivo. A prefeitura tem emitido boletins em relação ao monkeypox toda segunda e quinta-feira. E olha só, mais 6 casos confirmados na cidade. Assim, Campinas passa a contar com 72 confirmações da doença, sendo 28 importadas e 44 autóctones, ou seja, contraídas aqui mesmo no município. Os pacientes são 68 homens e 4 mulheres com idade entre 21 e 57 anos. 35 deles já saíram do isolamento e os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e boa evolução. Vamos lembrar aqui quais são os sintomas? Olha só, o principal deles é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peitos, genitais e ânus. Também podem aparecer caroço no pescoço, axila e virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço, dores musculares. E a gente lembra que, de acordo com a Secretaria de Saúde, a recomendação é para que essas pessoas fiquem isoladas pelo menos 21 dias, que é o período que é para sair essas casquinhas dessas lesões. Você ou alguém está com algum sintoma que a gente acabou de mencionar aqui? Procure imediatamente centros de saúde, pronto-socorros, pronto-atendimentos, que são as UPAs aqui da nossa cidade, e também o Centro de Referência em IST, HIV, AIDS e Hepatites Virais. O Centro de Referência fica na Rua Regente Feijó, 637, no centro de Campinas. Vamos falar ainda, olha, sobre umas recomendações em relação à prevenção da monkeypox. Atenção, olha, se você teve contato com alguém, tem que monitorar os sintomas e evitar um outro contato físico com outras pessoas. Além disso, se você cuida de algum familiar ou de alguma pessoa que está com monkeypox, deve não tocar nas lesões, ter cuidado ao manipular roupas, lençóis e toalhas que foram usadas pela pessoa infectada. Ainda como prevenção serve evitar o contato direto com as lesões, lavar com frequência as mãos e também usar o álcool em gel, limpar com frequência as superfícies de alto contato, usar máscaras em locais de aglomeração de pessoas, evitar as situações de contato físico pele a pele em ambientes com aglomeração e ainda usar fontes confiáveis para ter informações sobre a doença.
Informações importantíssimas trazidas aqui pela Mirna Abreu sobre este panorama da Monkeypox. Falamos aqui então sobre sintomas, sobre prevenção, algo que é muito importante. Então, essa última informação da Mirna sobre fontes seguras sobre a Monkeypox é de fundamental importância. Mirna Abreu, antes de nós seguirmos com as notícias da metrópole de Campinas, voltar só rapidinho e falar sobre Covid-19 para nós jovens que estamos na casa dos 30 anos. Já recebemos a primeira dose, já recebemos a segunda dose, já recebemos a terceira dose, que é a primeira de reforço. A quarta dose, que seria a segunda dose de reforço aqui para a cidade de Campinas, já está apto, já está valendo? Começou nesta segunda-feira. Olha, os detalhes estão lá no vacina.campinas.sp.gov.br. A imunização está disponível nos 66 centros de saúde aqui de Campinas. Só o Centro de Saúde do Boa Esperança é que não está vacinando. Então, se você tem mais de 30 anos, já recebeu a terceira dose ou a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses, deve procurar uma unidade de saúde para fazer esse reforço, então, com a quarta dose ou a segunda dose de reforço. Em Campinas, a medida vai beneficiar 109.078 pessoas. E para receber a vacina, é preciso apresentar um documento com foto, CPF e a carteira de vacinação, caso tenha. Se não tiver, não impede que você seja vacinado, até por conta de que a gente está com um sistema informatizado. Quer saber o centro de saúde mais próximo aí da sua casa, do seu trabalho, que fica mais fácil para você? vacina.campinas.sp.gov.br. Lá tem todos os horários de funcionamento e todos que possam atendê-lo de forma aí mais fácil, para que ninguém perca essa oportunidade de ser imunizado. Importantíssimo, até porque, como a gente viu há pouco, né, está melhorando para o panorama da nossa cidade e, claro, graças à vacinação. Mina, vamos falar agora sobre aquela ação da prefeitura sobre castração de cães e gatos. Está em qual bairro agora? E também sobre os dias e os horários. Hoje e amanhã, lá na região do DIC 5. Atenção que você que é aí do Ouro Verde, distrito do Ouro Verde, e que mora nos seguintes bairros: Jardim Ouro Verde, DICs 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, desculpe, Eldorado dos Carajás, o Jardim Profilurbe, Parque das Indústrias, Jardim Aeronave de Viracopos, Jardim Melina, Jardim Santo Antônio, Vila Aeroporto, Vila São Pedro de Viracopos, Jardim Planalto de Viracopos, Jardim Princesa e Jardim Esplanada. Entre hoje e amanhã, das 9 ao meio-dia e depois da 1 às 4 da tarde, lá na Praça da Juventude, você vai fazer o cadastro para então castrar o seu cão ou gato. A gente lembra que são 1.000 vagas de castração para essa região e a castração vai acontecer entre os dias 19 e 23 de setembro. Para você fazer esse cadastro, é preciso ser maior de 18 anos, levar um documento de identidade com foto e o comprovante de endereço de que mora em um desses bairros que eu acabei de mencionar aqui. Então, lembrando, você aí do Jardim Ouro Verde, DIC 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Eldorado dos Carajás, Jardim Profilurbe, Parque das Indústrias, Jardim Aeronave de Viracopos, Jardim Melina, Jardim Santo Antônio, Vila Aeroporto, Jardim São Pedro de Viracopos, Jardim Planalto de Viracopos, Jardim Princesa e Jardim Esplanada, vá lá na Praça da Juventude, que fica no DIC 5, e faça entre hoje e amanhã essa inscrição para castrar seu cão ou seu gato. 11 horas mais 45 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Mirna Abreu, 2 concursos públicos sofreram alterações no cronograma, né? E a medida foi divulgada no Diário Oficial desta segunda-feira, 12 de setembro. As alterações são da data de convocação dos agentes de educação infantil para os procedimentos de heteroidentificação, que é aqueles que foram colocados como pessoas pretas e pardas, então precisa passar por esse processo, tá? E também a gente tem a avaliação da junta médica dos inscritos como pessoa deficiência.
Atenção, então, olha, os resultados e os procedimentos serão divulgados em 15 de setembro, um dia após a data original, que inicialmente seria amanhã, então, ao contrário de ser nesta quarta-feira, será divulgado no Diário Oficial da quinta-feira, 15 de setembro. A gente lembra que o Diário Oficial, você acessa lá campinas.sp.gov.br/Diário Oficial, ou mesmo na capa do site, já vai ter lá uma abinha com desenho escrito Diário Oficial, você clica lá e sabe o resultado. Já no caso da convocação dos agentes de educação infantil para 2 avaliações, a publicação vai sair no dia 21 de setembro e os procedimentos vão acontecer entre os dias 29 de setembro e 6 de outubro. Atenção, então, se você prestou esses 2 concursos. E Mirna Abreu, a Prefeitura também convocou os concursados da Guarda Municipal, né? Sim, agora são mais 13 candidatos que foram convocados. São 4 mulheres e 9 homens que tiveram um nome publicado no Diário Oficial, os nomes publicados no Diário Oficial também desta segunda-feira, dia 12. Então, você vai lá no Diário Oficial do dia 12 para saber se o seu nome está lá. Os exames serão realizados lá no Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, que fica na rua José Paulino, 1399, no 5º andar, no edifício Arcadas. E a data e o horário é na publicação do Diário Oficial, que tem o nome e a data que esses aprovados deverão comparecer. Então, olha, e a indicação é que esses candidatos compareçam com 30 minutos de antecedência. Hora daquele serviço importante, porque amanhã, quarta-feira, 13 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água. Isso porque a gente tem um serviço de limpeza e desinfecção ali dos reservatórios que ficam na Vila Padre Anchieta. Por isso, atenção, amanhã, entre 8 da manhã às 5 horas da tarde, a Vila Padre Anchieta, São Judas Tadeu, Aparecidinha, o CDHU Campinas Z e o CDHU Recanto Fortuna, Parque Cidade Campinas, Vila Esperança, o Matão, Jardim Mirassol, a Vila Olímpia, São Martim, o Residencial Campo Florido e o TIC Centec também ficarão sem água. Essa medida vai inclusive afetar o Polo de Alta Tecnologia Campinas. Nós temos também o Tecnoparque, será afetado, e também a unidade que atende os educandos vão também ser afetados, que fica ali na Vila São Martim. Então, a gente pede, né, que a Sanasa recomenda, e a gente reforça aqui, que essa reserva seja feita hoje, para que amanhã, entre 8 da manhã e 5 horas da tarde, enquanto esse serviço estiver sendo executado, as pessoas não fiquem sem água. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, para quem gosta de uma viola caipira, tem curso gratuito. É hora de aproveitar e aprender. Olha só, as inscrições para o curso gratuito de práticas de viola caipira com membros da Orquestra Paulistana de Viola Caipira começam hoje e vão até o dia 21 de setembro. São 80 vagas em 2 turmas para interessados com mais de 14 anos de idade. As inscrições você pode abrir lá o site da prefeitura, entra em notícias, tem lá um link, você vai cair num formulário, preenche esse formulário para participar e concorrer aí a uma dessas 80 vagas. Para participar, os interessados devem se inscrever. Tem que ter conhecimento básico em qualquer instrumento de cordas e ter um instrumento que será utilizado durante o curso. O curso faz parte de um projeto sociocultural da Arte do Bem e será ministrado pelo maestro Rui Tornese e membros da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E olha só, ele vai acontecer em 2 locais, porque são 2 turmas. Um lá no céu do Jardim Florense, chama Céu Mestre Alceu, inclusive que a gente já fez link lá aqui. E também o outro no céu da Vila Esperança, o Céu Thaís Fernanda Ribeiro, que a TV Câmara também já fez link nesse céu. Então, esses são os 2 locais. As aulas serão sempre das 9 a 1 hora da tarde lá no Florense, e já na Vila Esperança as aulas acontecem das 5 da tarde às 9 horas da noite, começando já no dia 21 de setembro até o dia 14 de dezembro. Então, para quem gosta, olha aí que ótima oportunidade, o curso gratuito aí de viola caipira. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas.